Graça e paz, meus irmãos. Amém. Bendito seja Deus que nos traz mais uma vez à sua casa, a fim de que possamos bendizê-lo e exaltá-lo. Vamos abrir as nossas Bíblias, neste momento, no livro de Gênesis, capítulo 22. Um texto que nós conhecemos bem. Para mim é sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação poder estar juntamente com os irmãos aqui falando da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler o texto que está em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 9. E antes oraremos mais uma vez ao Senhor, rogando a sua iluminação pelo seu Santo Espírito. Santo e poderoso Deus, bendito e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Teu glorioso nome. A ti, Senhor, nós rendemos toda glória, honra e louvor neste lugar, Pai. E, Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez diante da tua maravilhosa palavra que nos transforma, que nos liberta, Senhor, que nos instrui, a fim de que sejamos cada vez mais santificados por esta palavra. Senhor, assim, então, te pedimos a tua iluminação, que o teu Santo Espírito venha sobre nós, trazendo esta iluminação, a fim de que possamos entender este trecho da palavra de Deus, desde a sua leitura até o final da sua exposição. Que esta palavra venha a ser aplicada ao nosso coração e que em todas essas coisas o teu nome seja glorificado. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos para falar a verdade que está na tua palavra e que eu venha apenas diminuir e a glória seja do Senhor. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante, e como eu disse, o qual nós conhecemos essa história, conhecemos o final dessa história, diferentemente de Abraão, no início dela. E o que nos leva a refletir é que desde o momento em que nós somos chamados, desde o momento em que nós somos regenerados e passamos a pertencer ao Senhor, a nossa fé sempre passará por momentos de provações. A nossa fé sempre passará por momentos em que a provação vai ser aplicada, a fim de que a nossa fé seja esmerada, seja aumentada, seja mais elaborada e mais firme no Senhor e naquilo que cremos deste Deus. O fato é que é importante nós lembrarmos que existe uma diferenciação entre aquilo que é provação e entre aquilo que é tentação. Deus, Ele sempre nos prova em nossa fé, em diversos momentos da nossa vida, e assim o fará ainda, provando a nossa fé. Mas o que acontece, como Tiago diz em seu capítulo 1, nos versos 13 e 14, é que nós muitas vezes enxergamos essas provas como tentações. Nós muitas vezes, por conta da concupiscência do nosso coração, somos tentados a não sermos aprovados durante essa provação. Somos tentados a muitas vezes desistir, a muitas vezes fracassar, a muitas vezes deixar de confiar neste Deus. Porque é difícil, é muito difícil enxergar a providência de Deus quando estamos em meio à provação da nossa fé. E neste caso de Abraão, Deus tinha um propósito nisso, o qual nós veremos mais adiante. Abraão era o 10º na geração após Noé, e foi chamado para andar na presença de Deus. E em Gênesis capítulo 12, nós vemos expressamente a palavra de Deus abençoando a vida deste homem, conhecido por ser um patriarca, por ser o pai da fé. E aos seus 75 anos, Deus repete para Abraão aquilo que ele havia dito também a Adão e a Noé, contudo de uma forma mais explícita, quando ele disse que Abraão seria pai de uma grande nação, que sua descendência possuiria a terra de Canaã, a terra que havia sido prometida, e que essa nação teria um relacionamento pessoal com Deus, na medida em que a bênção e a maldição estão diretamente ligadas a Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Era um povo especial. E as outras nações, as nações que conhecessem esta descendência de Abraão, seriam abençoadas por causa da obediência desses descendentes. Essa é a promessa que é expressa no capítulo 12 do livro de Gênesis, que Deus faz a Abraão. E o fruto para essa descendência, ele nasce e é conhecido por Isaac, e não Ismael, mas por Isaac, um nascimento que veio pelo poder de Deus, quando Abraão já tinha seus 100 anos, e mesmo a sua esposa sendo estéril. A manifestação do poder de Deus estava constante na vida de Abraão, inclusive lhe dando um meio
para que essa descendência pudesse vir a existir. Mas o fato é que agora, depois de todos esses acontecimentos, o nascimento de Isaac já está jovem, Deus agora se dirige a Abraão, ordenando para que ele sacrificasse o seu único descendente. E por isso, meus irmãos, o teste de fé de Abraão que lemos aqui é um exemplo da providência de Deus manifesta em meio à provação. Portanto, o que eu proponho nesta noite é o seguinte: confie nos propósitos de Deus, mesmo durante as provações da sua vida. E eu vou falar aqui 4 formas que nós temos para confiar nos propósitos de Deus, de confiar na providência de Deus. O primeiro deles é obedecendo os seus mandamentos. E nós vemos isso dos versos 1 ao verso 3, aonde é dito que o Senhor chama Abraão e Abraão fala: eis-me aqui, prontamente responde ao chamado de Deus e recebe a dura mensagem da parte de Deus para sacrificar o seu filho, aquele a quem ele amava. Deus propõe então uma prova muito difícil a Abraão. Obviamente Abraão não sabia que isto era uma prova, mas o autor nos deixa claro que isto é uma prova, porque Deus não aceitava sacrifícios humanos, e nós sabemos disso. Mas Abraão segue em obediência ao Senhor. O verso 1 diz que depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois dessas coisas está se referindo àquilo que aconteceu nos capítulos anteriores: o nascimento de Isaac, que agora já era jovem, o nascimento de Ismael, que agora já estava expulso de casa, e agora o Senhor coloca esta prova a Abraão, porque em meio à provação é que nós mostramos quem nós realmente somos. É exatamente em meio à provação, é exatamente neste momento em que nós demonstramos se somos realmente fiéis ao Senhor ou não. Se realmente aqueles nossos pressupostos, aquelas fundamentações que estão ligadas ao nosso coração e ao nosso caráter, se realmente eles estão apontados para o Senhor. Se realmente eles demonstram fidelidade a este Deus. E para que não houvesse dúvida, Deus diz a Abraão que ele deveria sacrificar o seu único filho. E aí tem um aposto, Isaac, aquele a quem amas. Exatamente o seu filho, aquele que você ama, aquele que o nome é Isaac. E quando nós começamos a ler essa história, pode surgir ao nosso coração, à nossa mente, a pergunta: como poderia Deus agora pedir que Abraão transformasse o seu riso em fumaça? Porque o nome Isaac significa riso. A conotação é de riso, mas agora o Senhor pede para que isso seja transformado em fumaça. Exatamente aquele filho que incorporava todas as promessas de Deus, ditas em Gênesis capítulo 12, no início da sua odisseia, exatamente aquele que concentrava essas promessas, agora estava sendo pedido em holocausto ao Senhor. No verso 2, em holocausto, holocausto significa oferta totalmente queimada ao Senhor. E eu tenho certeza que Abraão, ele sentiu um baque quando escutou essas palavras da parte de Deus. Existe um paralelismo entre o que Deus fala em Gênesis capítulo 12 e o que Deus fala aqui em Gênesis capítulo 22. A palavra que é utilizada, o termo original que é utilizado para sair da tua parentela, da tua terra, é o mesmo termo original que é usado também no versículo 2, quando ele diz: vai-te, e oferece a esse filho em holocausto.
E o que eu quero dizer com isso é que em Gênesis capítulo 2, Deus pede o passado de Abraão, a sua parentela, a sua terra, a sua casa, os seus costumes. Pede em sacrifício. E agora Deus pede em sacrifício o futuro de Abraão, porque pedia aquele filho que concentrava as promessas ditas em Gênesis capítulo 12. Mas Abraão tem prontidão em obedecer. Se você olhar no verso 3, diz que Abraão levantou-se, pois, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Moisés, quando escreve essa passagem, ele busca demonstrar cada detalhe de cada passo de Abraão para obedecer a Deus. Para mostrar que Abraão não pensou duas vezes, que Abraão cumpriu realmente o que Deus estava ordenando, assim como em Gênesis capítulo 18, quando Deus diz: você precisa se afastar porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. A obediência ao Senhor. E observe que as únicas palavras nesse texto de Abraão para com Deus é: eis-me aqui. Você vê isso no verso 1 e você vê isso no verso 11. A única palavra de Abraão para o Senhor é dizer: eis-me aqui, estou pronto, pode dizer. Quando nós falamos sobre isso e lemos sobre isso, nós podemos lembrar sobre a semelhança que há de um servo ou de um escravo que obedece apenas aquilo que o seu senhor ordena, que cumpre aquilo que o seu senhor ordena, mesmo que essas coisas que estão sendo ordenadas não lhe sejam compreendidas em primeiro momento, mas cumpre a ele obedecer o que o seu senhor ordena. E nós, meus irmãos, somos servos de Deus, somos servos do Senhor, somos identificados como um povo eleito de Deus, chamados para glorificar a Deus, e chamados para sermos luz para as nações, assim como a descendência de Abraão. Chamados para cumprir a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Confie nos propósitos de Deus durante as provações da sua vida. Em primeiro lugar, obedecendo aos seus mandamentos. Em segundo lugar, confie crendo nas suas promessas. E vemos isso do versículo 4 ao versículo 10. Você precisa confiar no Senhor quando tudo parecer contrário ao que foi prometido. Quando todas as circunstâncias parecem contrárias ao que o Senhor haveria de fazer e fará, mas você precisa confiar. O fato de que Deus pede o filho de Abraão, a Isaque, em holocausto, parece nos denotar que o filho de Abraão, que Isaque, estava tomando um espaço especial no coração de Abraão. Porque o holocausto é a oferta queimada a Deus para perdão de pecados. Havia manifestação ali de algum pecado. E você pode pensar, mas Isaque não foi sacrificado. Mas o carneiro que foi encontrado lá foi sacrificado. E o pecado foi coberto, né? O termo é esse no Antigo Testamento. O pecado foi coberto. Parece que Isaque estava ocupando um lugar especial no coração de Abraão. E a partir do verso 4, nós vemos aqui uma sequência de acontecimentos que se intensificam e que nos levam até o clímax desta cena, que é quando eles chegam ali ao monte ao terceiro dia. E Abraão permanece crendo no Senhor. Permanece crendo na palavra de Deus, na promessa que Deus havia feito. Essa viagem que Abraão faz até o Monte Moriá são cerca ali de 72 quilômetros de distância em linha reta. E Abraão passa ali 2 dias
andando com o seu filho e os seus 2 servos, e aquele jumento carregando todo o material para o sacrifício, e o seu coração permanece firme no Senhor. Até que ao 3º dia ele encontra este monte, o monte de Moriá, o monte onde ele deveria sacrificar, é encontrado ao 3º dia. E é interessante que nós podemos lembrar que Cristo permaneceu 2 dias ali naquela tumba, enquanto sua natureza humana. E ao 3º dia houve a libertação dos seus eleitos. Ao 3º dia, aqui nesse texto, Abraão haveria de reconhecer e de ver que o Senhor proverá na vida dos seus filhos, dos seus eleitos. No verso 5, nós vemos a certeza que Abraão tem de que Deus haveria de ser provedor em sua vida. Quando ele responde aos seus moços: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Isaac não vai ficar lá. Isaac não vai ficar lá no monte Moriá, morto, quem sabe. Pelo contrário, ele retornará comigo. Nós voltaremos, porque Deus haveria de cumprir as promessas feitas anteriormente a Abraão. Deus haveria de agir providencialmente com Abraão. E isso se confirma mais uma vez quando seu filho pergunta no versículo 7, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está exatamente aquilo que é mais especial para o holocausto? O que haveria de ser oferecido, ofertado ao Senhor? E Abraão confirma a fé que ele tem, de que Deus haveria de cumprir. Quando ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus há de prover para si próprio, neste sacrifício, o cordeiro para o holocausto. Deus haverá de fazer alguma coisa, a fim de que o sacrifício seja cumprido. Abraão continuou crendo nas promessas de Deus. Os versos 9 e 10, eles trazem uma descrição compassada das ações de Abraão, quando chega ali para sacrificar o seu filho. Há uma diminuição no ritmo dessa estrutura literária, desta narrativa, para demonstrar todos os passos dados por Abraão e Isaac em direção ao ápice dessa difícil prova. Mas Abraão permaneceu crendo nas promessas de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, se você puder abrir, por gentileza. Hebreus, capítulo 11, nos fala sobre esta fé que Abraão teve. Exatamente naquele texto, naquele trecho, em que são demonstrados os exemplos de fé, a galeria dos heróis da fé, quando no capítulo 11, a partir do verso 17, nos é dito o seguinte: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas que estão no capítulo 12 de Gênesis, verso 18, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O autor aos Hebreus, ele nos testifica de que a fé que Abraão tinha era que Deus haveria de fazer alguma coisa, nem que fosse ressuscitar o seu próprio filho, a fim de cumprir tanto o sacrifício, como também as promessas que ele havia feito.
E quando o autor dos Hebreus diz isso, nós estamos falando aqui que existia em Abraão, se manifesta em Abraão, uma espécie de fé na ressurreição por parte de Deus. De fé naquilo que é o cerne, é o fundamento, um dos fundamentos da nossa própria fé em Cristo Jesus. Que seremos ressuscitados, e por isso devemos crer na providência de Deus. Que seremos transformados por este Deus, quando daqui partirmos para a presença soberana do Senhor, diante do trono de Deus, diante do seu trono. Então confie nos propósitos de Deus, durante as provações da sua vida, obedecendo os seus mandamentos, crendo nas suas promessas, e em terceiro lugar, dependendo da sua provisão. E nós vemos isso nos versos de 11 a 14, nós vemos que Abraão assume uma posição passiva, diante dos acontecimentos, diante dos fatos. Quando no verso 10 nos diz que Abraão estendeu a sua mão para pegar o cutelo, para imolar o seu filho, exatamente naquele momento crucial, Abraão ali, ele foi interrompido pelo que nos diz o verso 11. Naquele exato momento, bradou do céu o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E Abraão assume uma forma passiva a partir daqui, demonstrando sua prontidão em atender à voz do Senhor e em observar aquilo que Deus haveria de instruir neste momento. Porque até o verso 10, a instrução era de que Isaque deveria ser sacrificado. Mas agora, este anjo do Senhor diz a Abraão: não estendas, verso 12, a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isto é, Deus está dizendo aqui, por meio deste seu anjo, que Abraão não poupou nem mesmo aquele que carregava as promessas de que Deus havia lhe feito. Que Abraão foi obediente ao que o Senhor havia dito a ele. De que a sua fé seria aprovada, mas que ele acreditava que importava agradar a Deus primeiramente. E que Deus haveria de cumprir o que lhe tinha dito. Em meio à prova, Abraão demonstrou ser um servo temente a Deus, a partir de uma obediência que não protesta, nem mesmo pelo que ele é mais precioso, o seu filho Isaque. Abraão definitivamente entrega a Deus o futuro das coisas, entrega a Deus o acontecimento das coisas que viriam, entrega a Deus o que haveria de vir, e passivamente cumpre o que o Senhor diz, e passivamente escuta agora esta segunda ordenança. Deus agiu no momento exato, manifestando ali o seu poder providencial no verso 13. Veja o que diz o verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Essa é a primeira vez na palavra de Deus em que se fala explicitamente de um sacrifício substitutivo. É a primeira vez que é dito explicitamente na palavra de Deus sobre este tipo de sacrifício. Deus demonstrou a sua providência e fez com que Abraão compreendesse o que significaria no monte do Senhor será visto ou proverá. Deus fez com que Abraão compreendesse exatamente o nome até daquele monte, que era manifestação de Deus, manifestação do Senhor.
Abraão experimenta este poder providencial de Deus e coloca este nome no monte do Senhor será visto, ou no monte do Senhor proverá. Tanto é que o autor nos diz que isso se torna um fator gerador de um provérbio popular que trata da providência de Deus. Dito até os dias do autor, quando fez, de Moisés, quando escreveu. E o entendimento desta palavra, deste nome que Abraão dá no verso 14, a aquele monte, é de que no monte do Senhor ficará evidente a providência de Deus na vida de seu servo. Quando dependemos do Senhor, quando realmente assumimos a posição passiva de dependermos da ação de Deus, de dependermos da sua própria provisão, então nós conseguiremos entender que no monte, e aí eu faço no monte, entre aspas, será visto a providência de Deus. No momento exato, a providência de Deus, ela se manifesta em meio às nossas provações. Exatamente no momento propício que Deus escolheu. Então, confie nos propósitos de Deus durante as provações da sua vida, obedecendo os seus mandamentos, crendo nas suas promessas, dependendo da sua provisão e, em último lugar, agradecendo por sua fidelidade. E nós vemos isso nos versos 15 aos versos 19. É nessa última sessão, especificamente no verso 16 e 17 e 18, quando o Senhor brada mais uma vez, uma segunda vez, o anjo do Senhor brada para falar a Abraão. Ele diz, verso 16, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Existe um paralelo aqui entre o que é dito neste texto que lemos e no capítulo 12 de Gênesis. Existe uma ampliação das bênçãos de Deus, porque agora não seria mais uma descendência como as estrelas do céu, e nós vemos isso no capítulo 15, verso 5 também, seria agora como a areia que cobre a orla do mar. Verso 17 do capítulo 22. E a possessão não seria apenas da terra prometida, como é dito no verso 7 do capítulo 12, mas seria agora não somente da terra prometida, mas também a cidade dos seus inimigos. Está no final do verso 17. E não seriam abençoadas apenas as famílias, as outras famílias, como diz o versículo 3 de Gênesis 12. Seriam agora abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações que o Senhor havia escolhido para que reconhecessem este poder de Deus, para que reconhecessem esse Deus vivo. Deus assegura irrestritamente as promessas que foram feitas no capítulo 12. Então, aquelas promessas que foram feitas no capítulo 12, que pareciam ter sido questionadas, que pareciam ter sido revogadas, que pareciam ter sido canceladas no início do capítulo 22, elas são agora ampliadas e reafirmadas nos versículos 17 e 18 do capítulo 22. Deus, Ele afirma essas promessas em si próprio, quando diz, jurei por mim mesmo, jurei por mim mesmo. Afirma que essas coisas haveriam de acontecer, como nos diz em Hebreus capítulo 6, versos 13 a 20. A imutabilidade de Deus é a base da esperança nas promessas deste Deus. É a sua imutabilidade que faz com que aquilo que Ele nos prometeu, com que aquilo que haverá de acontecer conforme a sua palavra, realmente aconteça, não importam as situações que nós passemos. E por isso nós precisamos agradecer por esta fidelidade provinda da imutabilidade de Deus. É por isso que cantamos, tu és fiel. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
tal como o Senhor era, assim o Senhor sempre será. Bendito seja Deus por isso. Eu quero caminhar agora para o fim, trazendo mais alguns esclarecimentos a respeito deste texto. O Deus da providência, aquele mesmo que chamou Abraão para provar a sua fé, este mesmo Deus proveu um carneiro em sacrifício substitutivo. Esse mesmo Deus proveu um carneiro para fazer com que Israel realmente viesse a existir. Porque se Isaac tivesse morrido, não haveria mais Israel. Não haveria mais descendência. Mas esse Deus providenciou este cordeiro, este carneiro. E eu quero lhe dizer nesta noite, que este carneiro, ele tipifica Cristo que haveria de vir. Que este carneiro tipifica aquele que era o descendente de Davi, que haveria de reinar sobre todas as nações. Aquele que haveria de vir a primeira vez para demonstrar o seu reino, para fazer cumprir o sacrifício da sua própria vida, para libertar este Israel, e que haverá de vir na segunda vinda para nos levar e para nos glorificar diante do Senhor. E Isaías esclarece essa tipificação no capítulo 53 do seu livro, nos versos 4 e 5, quando diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Exatamente aquele servo sofredor, apresentado como ovelha muda, levada ao matadouro. E João, quando vê Cristo, no capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aquele que estava prometido e que haveria de vir. E aí, meus irmãos, nós entendemos que Abraão tanto amou a Deus, tanto foi fiel a Deus, que esteve disposto a sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, aquele a quem ele amava, em obediência ao Senhor. Mas foi interrompido, foi poupado disso. Mas Deus tanto amou o seu povo, que cerca de 2000 anos depois, naquele mesmo lugar, naquele mesmo monte, aonde foi construído também o templo, aonde Deus tabernaculava no meio do seu povo, naquele mesmo lugar, Deus tanto amou o seu povo que ofereceu o seu filho. Ofereceu o seu filho para ser morto, a fim de que você e eu fôssemos comprados por este sangue, fôssemos libertos do salário do pecado, das amarras do pecado, e pudéssemos ser transformados por este evangelho. O Deus da providência proveu a salvação eterna de seu povo. Eu quero fazer rápidas aplicações com base nisso que tratamos hoje. A primeira delas: reconheça a sua posição de servo, sendo obediente a Deus e a sua palavra. Reconheça a sua posição de servo de Deus, de cumprir a vontade de Deus, de obedecer ao que Ele ordena a você. Nós fomos chamados exclusivamente para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Os nossos símbolos de fé afirmam isso. E por isso devemos nos envolver com este Deus, devemos ser obedientes a este Deus. E por isso devemos nos regozijar por sermos servos deste Deus de providência, deste Deus que transformou a vida de Abraão, deste Deus que foi provedor na vida de Abraão. Como podemos viver uma vida e tomarmos decisões sem considerar a palavra de Deus, sem considerar o que a Bíblia nos ordena?
sem considerar a instrução que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Reconheça a sua posição de servo e seja obediente a Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, busque o fortalecimento da sua fé no Senhor, a partir de uma vida piedosa. Você tem considerado essa busca pelo fortalecimento da sua fé? Você realmente tem considerado, em meio às provações da sua vida, que elas estão vindo, estão servindo para que a tua fé seja fortalecida no Senhor? Você realmente tem considerado essa necessidade de ser fortalecido no Senhor? Tem considerado que a leitura da palavra de Deus nos traz instrução para essa caminhada em que estamos aqui, peregrinando para a nossa Jerusalém celestial, e que as nossas orações denotam esta dependência que nós temos do agir de Deus? A sua fé deve ser fortalecida no Senhor, a partir das provações, a partir do seu reconhecimento de servo, e dizer: Senhor, ajude-me a passar por essas provações. Cumpre a tua vontade. Busque ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que opera em você, tanto o querer como o realizar. E mesmo em meio à angústia, e mesmo em meio ao tempo da dificuldade, continue crendo no poder de Deus. Seja fortalecido no Senhor, porque a sua vida sempre será marcada por prova, temor e de obediência. Sempre será marcada por isso. Fortaleça-se no Senhor. E em último lugar, compreenda que a providência é a ação de Deus governando todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade. Compreenda que a providência de Deus, ela é perene, ela é contínua na sua vida. Que Deus não está fechando os olhos, e que Deus não está esquecido, e que Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus continua sendo providente na vida de seu povo. Deus diversas vezes demonstrou esta providência, lembrando ao povo todas as coisas que Ele tinha feito. Eu tirei vocês da terra do Egito, eu dei uma terra prometida, eu disse a vocês que vocês seriam luz para as nações, vocês seriam bênçãos para as nações. Deus relembra ao seu povo de que aquele povo era um povo eleito, sacerdócio real. Por isso se lembre que a providência é a ação de Deus na sua vida. Que a providência de Deus, este governo de Deus sobre todas as coisas, ele atinge a sua vida. E que o nosso Deus não está sem ouvidos para ouvir ou olhos para não ver. Pelo contrário, Deus permanece cuidando do seu povo. Por isso, confie nos propósitos de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus por todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? E eu passo a palavra para o presbítero depois que eu orar. Santo e poderoso Deus, nós glorificamos o seu bendito nome, Senhor. Te damos graças por esta palavra lida, Senhor, palavra que aviva os nossos corações. Palavra que nos fortalece, que nos instrui, a fim, Senhor, de que venhamos confiar nos propósitos Teus para a nossa vida. A fim de que venhamos lembrar dia após dia de que o Senhor é providente e de que o Senhor continua cuidando do seu povo. Assim, Senhor, como Tu providenciaste ali um carneiro para ser sacrificado, a fim de que aquela descendência viesse a existir. Assim também, Senhor, cremos naquilo que ainda não vemos, neste agir sobrenatural que ainda não vemos com os olhos humanos,
mas que está acontecendo, que continuará acontecendo para a glória de seu santo nome. Nos ajude, Senhor, cada dia mais, a fim de que venhamos firmar os nossos pés na palavra de Deus. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.